Professores, vamos então começar, antes de mais, e para quem não conhece as linhas e os objetivos, também a missão deste projeto que se candidata aqui com os professores e com os docentes investigadores, o que é que propõe para o Conselho Geral, o que é que propõe para a Universidade e o que é que leva a estas eleições, acima de tudo? Bem, ali está, a Universidade Cidadã decidiu, nestas eleições, apresentar o lema que se intitula Defender a liberdade e a autonomia académicas em tempos de crise. E, portanto, este é um dos eixos principais, não é o único, mas é um dos eixos principais do nosso ideário, defender a liberdade e a autonomia académicas em tempos de crise. Porque nós entendemos que, para além dos desafios com que a Universidade se confronta, a vida académica de estudantes e de professores e investigadores, mas enfim, a nós cabe-nos falar de professores e investigadores, está a ser uma vida cada vez mais difícil, a vários títulos, não é? Não apenas do ponto de vista das condições de trabalho, dos vencimentos, dos congelamentos de escalões, da falta de vagas e abertura de quadros, mas também o dia-a-dia, quer dizer, recai sobre nós cada vez uma maior intensificação do trabalho, nós somos chamados a realizar cada vez mais tarefas, temos-lo feito, a comunidade académica em geral muito comprometida e muito generosa, e vamos continuar a fazê-lo, mas é evidentemente necessário discutir e conferir dimensão de política universitária a estas questões. E portanto nós entendemos que uma das matérias, um dos eixos fundamentais é o aprofundamento da governação democrática da Universidade, quer dizer, a Universidade, desde logo no Conselho Geral, mas em todas as suas estruturas, deve debater politicamente, de forma democrática, os problemas que a afrontam, quer no plano do financiamento público, relativamente ao verdade, quer no plano das condições de trabalho para professores, estudantes, etc. A questão das propinas, que se vai colocar muito proximamente com uma intensidade institucional. Portanto, queremos saber o que é que se espera da Universidade Pública em Portugal. Se espera que a Universidade seja uma parceria pública ou privada, há quem o defenda, não é o nosso caso. Se espera que a Universidade seja uma Universidade Pública retoricamente, mas de facto seja cada vez mais privatizada. Se espera que os professores e investigadores, para realizarem o seu trabalho, tenham efetivamente que ficar proletarizados e tenham até que sistematicamente angariar fundos para que a universidade funcione, e nós já o fazemos, mas isto tem limites, e portanto há aqui um conjunto vasto de problemas. Fundamentais é também a ideia da autonomia. Nós somos altamente favoráveis à autonomia universitária, mas fazemos uma distinção que nos parece crucial. Quer dizer, uma coisa é a autonomia institucional, que é relevante, mas é um instrumento para atingir os nossos objetivos. Outra coisa é o coração da autonomia da universidade. O coração da autonomia da universidade é a autonomia académica, científica, pedagógica e cultural. E do nosso ponto de vista não há autonomia universitária se não houver autonomia dos seus membros, professores e naturalmente também estudantes, porque os estudantes são sujeitos de autonomia. E portanto esta ideia é para nós uma ideia central, nuclear, porque se tende agora a confundir muito a autonomia institucional, patrimonial, de gestão, financeira. Claro, evidentemente, a Universidade precisa dela, não é? Mas precisa dela para ampliar, não é? Para reforçar e para apoiar a autonomia académica. E, portanto, a autonomia institucional é instrumental à autonomia académica. Muito bem. O professor já faz parte, neste momento, do Conselho Geral. Pode-se falar aqui, e falamos acima de tudo num órgão novo, mas que já tem algum trabalho desenvolvido nesta área. Que balanço, enquanto membro do Conselho Geral, é que consegue fazer e consegue apontar também algumas potencialidades, algumas fragilidades que o próprio órgão tem nestes primeiros anos de implementação? A experiência revela, do nosso ponto de vista, em termos de balanço, várias coisas. Em primeiro lugar, alguns aspectos positivos do novo ordenamento, o RGI, a lei que, desse ponto de vista, atribuiu ao Conselho Geral um conjunto de competências que são muito relevantes e que, bem desenvolvidas, garantem às universidades, e a esta em particular, um maior escrutínio e acompanhamento da atividade do reitor e dos órgãos de gestão da universidade, uma transparência do ponto de vista das contas, dos orçamentos, que eu diria não tem paralelo em termos legais, formais,
com o que existia anteriormente e garante, enfim, que o reitor presta contas a este órgão, que é o órgão que o elege, e este órgão é um órgão democrático, colegial, é uma das virtudes maiores do órgão, é o órgão colegial máximo e democrático máximo. Ainda que nós gostaríamos que o reitor não fosse eleito, por exemplo, neste órgão. Preferiríamos, sem sombra de dúvidas, que ele fosse eleito universalmente, com votos ponderados, como já foi no passado. Agora, estes são aspectos realmente positivos. Há depois aspectos negativos que têm a ver com o próprio ordenamento jurídico e não propriamente com o funcionamento do Conselho, que é este modelo confere ao reitor, apesar disto, um poder central. Quer dizer, o reitor é um órgão unipessoal e em nenhum outro ordenamento jurídico, depois de 25 de abril de 1974, o poder do reitor foi tão denso, tão alargado. Reparem, hoje depende do reitor aprovar ou não aprovar um curso, com parecer favorável ou desfavorável do Senado Académico, mas em todo caso é um parecer. Portanto, há neste momento, digamos, um equilíbrio que se procura, que é um equilíbrio que, quando é alcançado, é virtuoso, entre as prerrogativas do Conselho Geral como órgão máximo, mas que só existe quando reúne, porque é um órgão colegial, e não interfere na gestão cotidiana da universidade, e esse órgão unipessoal, que esse sim é o verdadeiro gestor da universidade, e que representa a universidade, que é o reitor. Nós entendemos que outros aspectos interessantes do Conselho Geral é a existência de personalidades externas, é realmente enriquecedor, porque nos faz, de certa forma, descentrar do nosso olhar muito envolvido, não é? Muito imerso na universidade. E às vezes se fazem perguntas, dúvidas, questões que nós não vemos imediatamente e só não vemos porque somos jogadores deste jogo há muitos anos. É bom que tenhamos pessoas externas, não é, desse ponto de vista. Mas permita-me interromper. Uma das missões da universidade é exatamente essa ligação com a sociedade que estes membros externos conseguem aqui fazê-la. Acha que esta presença, e também pela sua experiência no Conselho Geral, acha que está a ser bem conseguida esta ligação com a sociedade, já que esses membros externos podem representar exatamente isso, essa ligação? Eu diria, no plano dos princípios, isto é altamente benéfico para as instituições. Eu não seria, por exemplo, adepto de que os elementos externos fossem a maioria no Conselho Geral. Há neste momento setores que defendem isso, e eu penso que não seria benéfico para as universidades. Penso que é importante ter personalidades diversificadas e com prestígio, porque isso prestigia, dignifica a universidade, e nós tivemos. A única crítica que eu faço é de que eu entendo que o conjunto das personalidades que nós tivemos não é ainda, mas isso não é um problema das personalidades, é um problema do Conselho, não é ainda suficientemente diversificado. E temos chamado a atenção para a necessidade de diversificar esse perfil. São 6 personalidades. Isso cabe-nos a nós, embora o método de seleção imposto pela lei é um método complexo, por lista, é um método que pode enviesar certas escolhas. Mas veja, quer dizer, não é pensável não termos uma grande diversidade etária dentro do Conselho Geral. Não é pensável termos 6 elementos que são todos do sexo masculino, quando hoje, enfim, é um elemento central da sociedade moderna, contemporânea. Nós temos uma tendência para o equilíbrio dos géneros. Não é pensável nós não termos, por exemplo, representantes do mundo do trabalho. Portanto, quer dizer, as universidades portuguesas, nesta primeira experiência, nós estamos a aprender, são 4 anos, nesta primeira experiência tenderam a ir para personalidades de grande destaque público, nacional, e isso é bom. Não temos nada contra, pelo contrário, mas tenderam a ir para os setores altamente institucionalizados. A banca, os seguros, as grandes empresas, os antigos ministros, quer dizer, os setores de grande status e prestígio. A sociedade portuguesa, se deve estar representada nos Conselhos Gerais, deve estar representada em toda a sua diversidade. E, portanto, há organizações não governamentais. Há setores outros da sociedade civil, há associações culturais, esportivas, recreativas, há associações regionais, há agências de desenvolvimento local, há o mundo do trabalho, o mundo sindical. E, portanto, desse ponto de vista, nós chamamos vivamente a atenção, não é aos outros, é a nós próprios também, não é? Para a necessidade de alargar, não é? O leque de perfis e de personalidades. Em relação ao impasse, 2 anos depois desta questão da passagem da Universidade de Minho à Fundação Pública de Direito Privado, como é que encara este cenário futuro que pode acontecer? Acha que se pode, e como já foi sugerido também, de certa forma, referendar a Academia acerca do tema, ou debatê-lo de novo, agora que já se passou tanto tempo desde então?
A Universidade Cidadã teve uma posição de grande clareza neste processo. E de grande clareza há 4 anos em pleno processo eleitoral. Nós fomos a única lista há 4 anos que nos 22 compromissos que publicou, no terceiro compromisso, não é, entendia ser contra o regime fundacional. Explicámos mais tarde, detalhadamente, nos debates que o próprio Conselho Geral promoveu, porque é que éramos contra esta ideia. Consideramos que foi um erro e estamos convencidos disso ainda hoje, decidir pelo regime fundacional e ainda para mais na circunstância em que decidimos. Ainda ontem disse em Guimarães no debate que não me parece que fosse necessário ser genial ou ter uma interpretação, uma hermenêutica muito aprofundada da situação política ou social que vivíamos para perceber que aquele é o pior momento para fazer aquela decisão, como se demonstrou. E nós estamos há 2 anos, fará em 31 de maio, são quase 2 anos, que estamos numa situação para a qual chamamos a atenção. Nós chamamos a atenção nos nossos textos para a eventualidade de uma vitória interna fundacional e uma derrota externa contextual. Lamentavelmente foi isso que aconteceu. A Universidade do Minho não merecia este tratamento, mas, se quisermos dizê-lo, talvez se tenha posto a jeito, não é? Agora, quanto à questão de fundo, a questão de fundo é que se fala neste momento, já não no regime fundacional. Sabemos que este governo não tem estima pelo conceito de fundação. Fala-se de um estatuto de autonomia reforçada de que ninguém ainda tem informação. Fala-se numa revisão minimalista do RGIAS de que estamos à espera e, portanto, nós nesta situação o que dizemos é esperamos para ver, a nossa posição de fundo é conhecida. Lembro apenas que nós, em sede de Conselho Geral, apresentamos uma proposta escrita para que o Conselho, à luz dos seus estatutos, no respeito pelo RGIAS, fizesse uma auscultação a todas as escolas da Universidade do Minho. Não chamamos de referendo sequer, porque ela podia não ser um referendo, poderia ser uma auscultação nos termos que o Conselho viesse a decidir. O Conselho rejeitou, isto está no nosso blog, Universidade Cidadã, está no nosso blog a reação a essa rejeição. Pensamos que foi um erro, porque o Conselho Geral tem como função também ouvir a academia. E uma das suas competências, para além de fazer recomendações ao reitor, em termos de atos de gestão, é poder auscultar e pedir pareceres a entidades externas e internas, sendo que dentro das entidades internas estão naturalmente as unidades orgânicas de ensino e investigação. Penso que desse ponto de vista foi mal conduzido o processo, ainda que, do ponto de vista do debate público, eu penso que o processo foi exemplar, enfim, na forma como o Conselho Geral o produziu, o concebeu e o desencadeou. O processo foi exemplar, não creio, aliás, que haja alguma universidade portuguesa que tenha debatido durante um ano com esta profundidade a questão fundacional. Penso que o erro esteve em não querer ouvir a academia. E ouvir a academia era em termos meramente consultivos. Naturalmente, o poder estava sempre na sede própria, que era o Conselho Geral. Mas o Conselho Geral deveria, efetivamente, fazê-lo. É claro, isso depois resultou em quê? Em referendos feitos em certas escolas com critérios diferenciados, sabemos os resultados, em abaixo-assinados e pedidos ao Conselho Geral para que os estudantes, os professores fossem ouvidos, os funcionários, todos rejeitados, poderíamos ter dispensado a universidade de toda esta dinâmica que não correu muito bem se o Conselho se tivesse aberto a essa proposta. Temos também, em outubro, o final de um mandato, já aqui falamos muito da figura do reitor. Há 4 anos, todos sabemos qual foi o cenário das eleições que aconteceu. Agora, para outubro, que cenário que também antecipa para as eleições? Que cenário é que antecipa para as eleições? Como é que vê que isto pode decorrer quando aí chegarmos? Nós, na lista Universidade Cidadã, só podemos antecipar os cenários que dependem de nós, como se compreende. O cenário que depende de nós é rigorosamente o mesmo de há 4 anos atrás. Sei que isto é difícil de perceber para muita gente, para muitos colegas, para muitos professores investigadores, mas é essa a nossa posição. Nós temos uma certa desafeição, dizia um colega, o professor Manuel Gama, do Instituto de Ciências Sociais, temos uma certa desafeição conhecida pelo exercício do poder.
Não temos nada contra e queremos participar ativamente, cidadamente na universidade, mas isto não significa participar através da promoção de um candidato, da apresentação de um candidato, de um apoio a um candidato. Nós não o fizemos no passado, não vamos fazê-lo no presente. E, portanto, do nosso ponto de vista, isto é claríssimo, os eleitores sabem com o que contam, nós já o afirmamos e o cumprimos exemplarmente no passado, vamos fazê-lo no presente, e, portanto, aguardaremos por os candidatos, porque os candidatos, como sabem, podem ser da Universidade do Minho, podem ser de outras universidades portuguesas ou até estrangeiras, e o que nós afiançamos aos nossos colegas, professores e investigadores da universidade é que faremos uma análise aprofundada e teremos uma atitude extremamente ativa nos debates e na audição pública que haverá com os candidatos, ou com um candidato, não sabemos quem é que vai concorrer, e a nossa posição dependerá exclusivamente da resposta que os candidatos e os seus respectivos planos de ação e diários derem às principais preocupações da Universidade Cidadã. O nosso voto depende disso e só disso, não depende de mais coisa nenhuma. Qual seria um bom resultado nas eleições do dia 13? Quantos membros é que pretendem eleger? É outra matéria que eu não quero desvalorizar, porque nós estamos a concorrer às eleições. Evidentemente, quem se apresenta às eleições gostaria de ter um bom resultado. Na verdade, devo dizer que nós estamos habituados um pouco a tudo e respeitamos profundamente o sentido da universidade. Nós já tivemos maioria nas eleições e começamos por ganhar estas eleições quando foi para a Assembleia Estatutária. Há 4 anos atrás nós passamos de 6 membros na Assembleia Estatutária para 4 membros no Conselho Geral, porque entretanto surgiu uma terceira lista que teve 2 mandatos, e nós consideramos isto normalíssimo do ponto de vista democrático e esperamos que os professores e investigadores da Universidade do Minho continuem a estar sensíveis aos nossos argumentos, à nossa prática, ao exemplo que demos no Conselho Geral em função dos compromissos que assumimos, mas estamos, sinceramente, humildemente à espera dos resultados. Não temos expectativas, temos a consciência tranquila de fazer o melhor, de ser leais a estes propósitos, a este ideário. Cá estamos, bater-nos-nos sempre com a mesma energia, eu até diria com a mesma alegria de participação na universidade, porque esta é uma universidade que nós amamos, de que nós gostamos, nós estamos cá. Ninguém tem o exclusivo da defesa da universidade, nós nunca aceitamos isto, nós defendemos a universidade à nossa maneira e, portanto, faloemos com 4, se tivermos os mesmos 4, se nos quiserem dar mais, faloemos com 1 no mínimo e faloemos energicamente, mesmo que só tivéssemos um elemento, o que eu creio que não vai acontecer. Exatamente. Como nota final, que reto e que mensagem é que quer passar aos teus colegas para no dia 13 decidirem então a favor desta Universidade Cidadã? Nós também não fazemos apelos ao voto. Não faz parte do nosso estilo, do nosso ideário, não é? Fazemos apelo a que votem, que é Portanto, não fazemos um apelo direto, digamos, utilizando as técnicas de marketing eleitoral, quer dizer, parece-nos isso muito pouco cidadão, não é? Então, deixa-me reformular a questão. De que forma é que apresentaria esta candidatura e de que forma é que ia haver diferenciada das outras para que os docentes se sintam influenciados por ela? Nós o apelo que fazemos é que cada professor e cada investigador assuma as suas responsabilidades. E as suas responsabilidades são, em primeiro lugar, cidadania. Não deixem que os outros decidam por eles. Tomem posição. Estamos em tempos extremamente difíceis, dentro e fora da universidade. Nenhum dos nossos colegas deixa de sentir isso no seu cotidiano. E, portanto, é extremamente relevante uma tomada de posição. Desse ponto de vista, enfim, as nossas ideias estão aqui à sua consideração. Eu penso que, em geral, a nossa posição é bem conhecida. Aliás, surpreendeu muita gente, mas é conhecida, não é? Quer dizer, nós não estamos contra ninguém, nós estamos a favor dos nossos valores e do nosso ideário. E, desse ponto de vista, temos-nos comportado no Conselho Geral, nunca desistindo da defesa dos nossos valores, que nós entendemos que é a defesa da universidade. E, portanto, nós não somos especialmente orientados para votar contra as propostas ou contra ninguém. Não temos especial prazer em votar contra. Votamos contra quando não há nenhuma outra solução. Preferimos insistir, sem nunca desistir, na transformação dos documentos, na melhoria dos documentos, para poder votar a favor. Eu penso que é isto que nos distingue. Quer dizer, já mostramos que, rigorosamente, em situações críticas de bloqueamento, nós vimos a público, tomamos posições, disso ninguém tem dúvidas.
e somos assertivos, para não dizer mais, nesses aspectos. Não temos qualquer problema em votar contra, em tomar posição, em fazer crítica aberta. Isso é um elemento fundamental da prática democrática na universidade, mas não temos especial prazer em votar contra ninguém. E, portanto, quando nós votamos contra, geralmente isso significa que esgotamos todas as possibilidades de... Não é de negociar ou de ganhar, porque nós não temos nada para ganhar, do ponto de vista pessoal, mas simplesmente de melhorar os documentos, de influenciar os documentos. E isso tem acontecido porque também, do ponto de vista das autoridades, designadamente do reitor, tem havido situações concretas em que há abertura para essa negociação. E quando há abertura para essa negociação, como ocorreu com a aprovação do Plano Estratégico 2013-2020, nós votamos favoravelmente. Temos muitas críticas a fazer. Não é o nosso plano estratégico, mas houve 7 versões do plano estratégico. Houve muita capacidade de interlocução. Nessa altura, nós evidentemente estamos com o nosso voto favorável, o que não quer dizer que concordemos integralmente, mas concordamos com o processo e com o essencial do que se está a propor, e não é por nós que a Universidade não teria um plano estratégico.